Alunos do terceiro ano, aqui é o professor Nilson, boa noite a todos. Ora, além das medidas de centralidade que a gente viu, média, mediana e moda, existem outras medidas que nos dão outras conclusões sobre um conjunto de dados. Deixa eu começar para vocês observando essa tabela. Essa parte aqui é mais leitura, vocês podem ler depois, eu vou postar também esse material em PDF. Observe que na tabela aqui, ela diz que nessa tabela selecionaram 5 famílias que acompanham a distribuição dos gastos por semana dessas 5 famílias. Então, família 1, 2, 3 e 4. Observe que a família 1 gasta 20 unidades, esse UM é unidades monetárias, certo? Não importa qual é o dinheiro, são unidades monetárias, dando um total de R$100. A família 2 também, com R$100 que ela ganha do benefício, ela gasta na semana dessa seguinte forma: 20 na primeira, 24, 20 na segunda, na terceira, 16 na quarta e 20 na quinta. A quarta família também gasta as mesmas 100 unidades monetárias, mas 12 na primeira semana, 28 na segunda, 24 na terceira, certo? Vocês estão vendo aqui os dados, eles vão estar no material impresso. Se você for calcular a média de todos esses conjuntos de dados de cada família, vocês vão ver que vai dar sempre 20, porque embora por semana gastem quantidades diferentes, a soma é sempre 100, ou seja, a soma de todos os valores é 100, e 100 dividido por 5 dá 20. Mas dá para perceber que a forma como essa família aqui gasta, sempre 20 por semana, é diferente da forma como essa família gasta, certo? Mas se você calcular só a média, todos vão dar igual a 20. Então, pela média, você não tem a informação da homogeneidade ou heterogeneidade dos dados. Observe que esse dado é bem homogêneo, não é isso? Sempre a mesma quantidade. Esse aqui muito heterogêneo. Ou seja, tem valores muito acima da média e muito abaixo da média nesse aqui. E aqui valores ou igual à média ou próximos, certo? A variância, que é o que nós estamos estudando aqui, é que vai dar a ideia de quanto esses dados estão afastados ou não da média, certo? A leitura dos dados, ele está dizendo aqui, nos mostra isso. Então, a variância, ela é uma unidade de, como se diz assim, de variabilidade, que vai nos dar mais ou menos essa ideia. E é dada por essa fórmula aqui. Isso aqui é uma letra grega que a gente chama de sigma. É sigma ao quadrado. É isso aqui, que é a linguagem de somatório, que é essa mesma aqui. Vocês podem decorar só essa parte aqui, O que é isso? O que é o x1? É o primeiro dado menos o x barra. Lembra o que é o x barra? É a média aritmética. Então, o primeiro dado menos a média ao quadrado, mais o segundo dado menos a média ao quadrado, e assim por diante, até chegar no último dado menos a média aritmética ao quadrado. Tudo dividido por n, que é a quantidade de dados. Bom, então, bora fazer o cálculo, ver aqui, que já está feito, da variância para cada uma dessas famílias. No primeiro, o primeiro dado lá é 20, não é isso? Eu vou até colocar aqui de novo, deixa eu pegar aqui, Primeira família. A primeira semana é 20, mais 20, 20, 20, todos os dados são 20, todas as 5 semanas. Então seria 20, que é o x1, menos a média, que a gente já viu que é 20. Aí o segundo dado, que é o x2, menos a média, que é 20. Observa que isso aqui tudo, 20 menos 20 dá 0. Não é isso? Então aqui em cima é 0, 0 dividido por 5 dá 0. Como tinha que ser, sabe por que tinha que ser 0? Porque não tem variabilidade, não tem uma variabilidade, uma variância nesses dados. Esses dados não variam. Observa que são dados bem homogêneos, certo? Então, quando a variância der muito pequena ou 0, isso quer dizer que os dados são muito homogêneos, muito próximos um do outro, ou todos iguais à média. A família 2, que já teve alguma diferença, a família 2, observe, na primeira semana 20, na segunda 24, teve semana que foi 16. Então teve um dado que fugiu da média, passou um pouquinho da média que é 20, teve outro que foi abaixo da média, não é isso? Mas
ou seja, teve pouca variabilidade. Então, fazendo os cálculos da família 2, ó, a gente encontra 6,4 unidades monetárias ao quadrado. É sempre ao quadrado, porque a variância, ó, é elevada a 2, todos esses dados. A família 3, a gente fazendo as contas com os dados que está lá, ó, que é 12 menos a média, depois 28, que é o segundo dado, deixa eu colocar aqui, ó, 12, não é isso? Depois 28, depois o 24, 20 e o 16, ó, 12 menos 20, que é a média, ao quadrado, 28 menos 20, aqui é a média, aqui é o dado, não é isso? Ao quadrado, assim por diante. Fazendo as contas, você chega em 32 unidades monetárias. E a quarta família, que é a mais heterogênea, né? Isso, os gastos é feita de forma muito heterogênea, você vai ver, ó, que dá 160 unidades monetárias, que a variância dá 160 unidades monetárias. Só que isso ao quadrado. É claro que ele não gastou 160 porque ele só ganhou 100, certo? Isso aqui é unidades monetárias ao quadrado. Então, como ao fato de ser ao quadrado, essa medida de variabilidade às vezes dá muito distante do valor até dos dados, observa que esse aqui ficou distante, passou de 100, é que foi visto, ó, uma outra forma de medir isso para se alcançar mais do valor da média, certo? Ou de um valor mais parecido com os valores que são unitários e não elevados ao quadrado. Entendido? Então, criou-se o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Bom, o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. Está aqui a fórmula da variância, que eu disse que pode ser essa, na forma de somatório, ou essa. Observe que essa fórmula aqui, ó, é essa mesma aqui, ó, que a gente viu lá para a variância. Qual é a diferença? É que aqui é ao quadrado e lá não é, ó, é só sigma, certo? E aí, em vez de ter isso, ó, passa a raiz quadrada. Quando você passa a raiz quadrada aqui, o 2 desaparece e passa a raiz quadrada aqui também. É a mesma, ó, só que com a raiz quadrada. Então, a gente define o desvio padrão como sendo a raiz quadrada da variância. Aí, os nossos exemplos. Os nossos exemplos, ó, a gente teve, a primeira variância foi 0, a raiz quadrada de 0 é 0, é o desvio padrão. A única diferença é que aqui é elevado a 2 e aqui não. Aqui, na segunda família, a variância deu 6,4 unidades monetárias ao quadrado. O desvio padrão é a raiz quadrada de 6,4, que é aproximadamente 2,53 unidades monetárias. Isso aqui, de novo, não é a média, não quer dizer que em média ele gasta isso, não, está longe da média, a média é 20, não é isso? De todos eles. Mas quer dizer que os dados são dispersos ou não. Aqui a dispersão dos dados não existe, não é isso? São bem homogêneos. Aqui os dados já tem uma dispersão um pouco maior, aí aumenta aqui. Observa que aqui a dispersão é grande dos dados, certo? Tem umas observações aqui, ó, das duas propriedades descritas. Aliás, a gente não viu as propriedades porque eu soltei essa parte, certo? Mas aqui as propriedades é quando você adiciona uma constante a cada elemento de um conjunto de valores, o desvio padrão não se altera. Acontece a mesma coisa com a média aritmética. Se você adicionar o mesmo valor a cada um dos elementos do conjunto, o desvio padrão não vai se alterar. Consequentemente, também a variância não. E quando multiplica cada elemento de um conjunto por um valor constante, se você multiplicar cada elemento por um valor constante, o desvio padrão fica multiplicado por esse elemento. Ou seja, se eu multiplicar o x1 por 2, o x2 por 2, o x3 por 2, todos por 2, o desvio padrão também vai se alterar em 2 unidades. Certo? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou postar algumas atividades depois, viu? Eu espero que vocês tenham entendido e que tentem ver se resolvem as nossas atividades para hoje. Até a nossa próxima aula.